Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Tô tão feliz de poder estar de volta e explicar um pouquinho pra vocês sobre o meu processo, né? Sobre a questão de eu ter aprendido inglês aos 27 anos. E eu queria fazer esse vídeo explicativo, explicando pra vocês como que hoje eu tô com o meu inglês aos 30 anos. Mas, entre parênteses aqui, antes de a gente começar, eu acabei de ter um acidente com a minha cachorra, a Guinness. Eu tava tentando fazer yoga, assim, na sala, olhando um vídeo na televisão. E aí, ela veio pra pegar a bolinha dela, que tava perto de mim, e acabou arranhando meu rosto. E olha, foi por pouco que não foi no meu olho. Eu já ouvi histórias, né, caso de gente que realmente aconteceu isso no olho e rasgou a córnea, né? Então, assim, foi por muito pouco. That was a close one. Então, assim, um alerta pra mim e pra você também, caso você tiver cachorro, pra ficar ligado, né? Porque isso aqui realmente podia ser algo mais sério. Bom, falando do meu inglês, eu postei um vídeo, né, falando que eu aprendi o inglês aos 27 anos e que não foi o fim do mundo. Eu demorei muito pra aprender inglês, por alguns motivos, né? O primeiro, eu só tinha acesso ao inglês da escola pública, né? Nunca consegui realmente... Cheguei a começar um mês ou outro fazer numa escola particular, mas não consegui continuar. Sempre quando a grana apertava, eu cortava, né? A academia cortava o inglês. Mas também nunca me interessei de escutar música, nunca fui uma pessoa muito interessada em aprender por conta. Na época não tinha esses aplicativos que tem hoje, mas tinha muitos canais no YouTube, sim, tinha livros, né? Tinha músicas, séries, filmes, mas eu nunca me interessei. Então esse foi um dos motivos, né? A questão financeira e também a questão de não me interessar por conta própria. E essa questão de não me interessar por conta própria é porque eu nunca tive um foco, eu não sabia por que o inglês ia ser bom pra mim. Então, assim, eu fui entender realmente a importância do inglês na minha vida lá para os meus 25 anos, por conta do que eu queria fazer na faculdade, depois da faculdade. Então, pra mim, foi uma coisa assim, eu preciso muito, muito, muito do inglês e eu preciso do inglês rápido. Então, esse foi um ponto crucial na minha vida. Quem não sabe, eu me formei em Direito no Brasil e no metade da faculdade eu decidi que eu queria prestar pra diplomacia. E eu sei que é um caminho longo pra diplomacia, não é uma coisa assim que você sai da faculdade e já presta, né? Você tem que estudar uns anos. Então, eu decidi que nesse meio caminho, enquanto eu tava estudando, eu queria prestar trabalhos voluntários e eu também queria tentar fazer um estágio na ONU. Então, só que assim, o processo de estágio na ONU e até o trabalho voluntário fora do Brasil, eu precisaria do inglês. E eu realmente não tinha nada, absolutamente nada de inglês. Então foi aí que eu decidi ir pelo programa de Au Pair. Au Pair, pra quem não sabe, é um programa de intercâmbio super em conta, acho que é o mais barato que tem, que é quando você vai trabalhar na casa de uma família, você vai cuidar das crianças dessa família, em troca eles pagam pra você um curso, eles pagam pra você um salário, te dão moradia, alimentação e às vezes te dão até um carro, né? Então o legal desse programa é que você realmente vive com nativos, né? Então você fica imerso ali naquele mundo. Então foi aí que a minha saga aí do inglês começou. Com 26 anos, 11 meses e 2 semanas, eu embarquei para os Estados Unidos. Mas aí você me pergunta, né? Mas para você se inscrever nesse programa, você precisa de um inglês intermediário. Sim, na teoria, realmente a gente precisa de um inglês intermediário para a gente passar no processo seletivo, para a gente poder realmente se comunicar com a família, né, no processo de escolher uma família. Só que eu não tinha nenhum básico, entendeu? Então o que eu fiz, gente? Eu decorei as perguntas que tinha que fazer para passar no teste. Eu tinha um documento no Word, assim, com todas as perguntas que eu tinha que fazer pra família. E aí eu ia lendo do jeito que eu achava que era, eu não entendia nem... Eu tinha tradução, né? Mas eu não entendi realmente o sotaque, qual que era. Então, assim, eu fui decorando. Algumas perguntas eu decorei, consegui falar certinho. E outras eu realmente ia lendo ali, tinha tradução. E aí, quando eles falavam de volta, geralmente eu gravava, perguntava pra alguém me explicar depois, ou eu pedia pra eles responderem o meu documento. Então, assim, foi assim que eu consegui passar. Pra vocês terem uma noção, quando eu cheguei na imigração nos Estados Unidos, eu realmente não entendi nada do que eles perguntaram. Eu sei que hoje, né, eles fazem aquelas perguntas padrões, tipo assim, tá trazendo comida? Tá trazendo bebida? Tá trazendo droga? Você é um terrorista? Não sei. E eu falei sim pra todos, e eles me mandaram pra uma salinha.
E aí lá tiveram que olhar todo o meu documento de novo, aí me chamaram, e aí viram que eu não falava nada, e enfim, viram que minha ficha estava limpa e me deixaram passar. Mas foi muito, 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 muito apuro. Nesse mesmo dia, no aeroporto de Chicago, que foi onde eu cheguei. Na verdade foi assim, eu fiz uma escala para Nova York e lá eu tinha que pegar minha mala e despachar de novo. Eu não sabia como fazer isso, eu não conseguia falar com ninguém. Eu lembro que eu sentei e chorei, eu tinha 1h30 para entender tudo. Eu sentei e chorei porque minha internet não tava funcionando. Aí eu achei uma moça lá que falava um portunhol, né, uma funcionária, e ela falou que eu tinha que pegar, me mostrou que tinha que pegar um cartão de crédito, colocar dinheiro, um cartão lá que dava na hora, pra eu despachar minha mala. Aí cheguei no aeroporto de Chicago, parei na imigração, né, que mandaram pra salinha, como eu falei. E aí no aeroporto de Chicago, minha internet não tava funcionando, a internet do aeroporto não tava funcionando, meu celular era bloqueado, então assim, já fui assim, sem preparação. E aquele dia o meu host, né, que é o pai da família, ele acabou se confundindo com os horários e acabou não me buscando no aeroporto. E eu não sabia me comunicar, então eu fiquei 2h30 no aeroporto só andando sozinha. Foi bem difícil, assim. Eu passei muito perrengue, não só ali. Ali no começo já foi uma pitada do que ia acontecer depois. Mas, não é porque eu fui para os Estados Unidos, que estava morando com uma família americana, e eu consegui aprender inglês super rápido, e foi por isso que eu aprendi inglês. Na verdade, não. Eu quero desmistificar isso aqui, que na verdade tem gente no Brasil que aprende muito mais rápido pela dedicação mesmo do que eu aprendi. Eu não tinha muito contato com o americano, embora eu morasse numa família americana, porque eles trabalhavam o dia todo e eu cuidava da criancinha, a menor, que era de 7 meses, a maior parte do meu dia. Então, o que acontece? Eu acabei fazendo muito amigo brasileiro, eu ficava no Instagram o dia todo, postando stories e tudo mais. Então, acabou que eu falava muito português. E aí, eu já tava lá há 6 meses, na verdade 4 meses, e eu não tinha, assim, muita prática. Não tinha muito vocabulário, porque eu também não estudava todos os dias, eu não estudava nem toda semana, eu era bem preguiçosa. O meu percurso com o inglês, o meu aprendizado, ele demorou bastante, por minha culpa mesmo, porque eu sempre fui procrastinadora em muitas coisas da minha vida, eu sempre fui preguiçosa. Então, pra vocês terem mais uma noção, quando eu conheci o meu marido, no primeiro encontro que eu fui com ele, quando a gente se conheceu, a gente conversou por Google Tradutor, porque eu não tinha condições de poder me comunicar com ele. Hablas espanhol? Então, assim, essa era o meu inglês. E nesse ponto eu já tava nos Estados Unidos fazia 5 meses. Mas como é que foi, né? Quando que eu comecei realmente a aprender? Foi quando eu saí do programa de au pair, que eu precisei realmente encarar o mundo, né? Eu comecei realmente precisar ter um foco ali, como eu poderia, qual seria o próximo passo, no que eu teria a trabalhar e tudo mais. E aí, eu realmente comecei a estudar. Então, eu contratei um professor particular. Eu ainda e o meu namorado, marido hoje, na época namorado, conversava ainda por Google Tradutor muito, mas eu já ia melhorando aqui, melhorando ali. Eu tava fazendo aula toda semana. Comecei a estudar, fazer aula toda semana. E o meu inglês começou a avançar. Então, assim, cheguei nos Estados Unidos ali, no mesmo mês que eu fiz 27 anos, que foi quando eu realmente comecei a imersão ali, né, no mundo americano. Mas eu fui realmente começar a estudar com 27 anos e 6 meses, depois de 6 meses aqui nos Estados Unidos. E aí depois, nesse ano de 2022 inteiro, né, que foi o ano que eu comecei a estudar com aula particular em janeiro, que meu inglês avançou. Então, eu saí do programa de au pair, eu fui trabalhar de babá com outras famílias, com crianças maiores. E aí o meu inglês começou a avançar. E hoje, tô com 30 anos, eu falo que hoje eu considero meu inglês avançado, baseado naquilo que eu preciso viver. Por exemplo, eu não uso a escrita hoje em dia. Eu não faço dissertação, então pra mim é uma coisa que eu realmente não aprimorei, mas eu converso, eu escuto, então assim... Claro que tem assuntos que eu nunca falei, por exemplo, política, ciência... Talvez eu precise de vocabulário para essas coisas, né? Vocabulário médico também. Mas hoje eu me considero meu inglês super avançado. Eu falo eu trabalho em escritório de advocacia. Então eu preciso ligar, fazer muita ligação, recebo muita ligação,
falo com delegacia de polícia, falo com hospital, falo com clientes. Então, assim, hoje eu olho pra trás e falo assim, cara, eu consegui, eu me dediquei e eu consegui. Mas eu queria também trazer uns exemplos de pessoas que nunca foram pro Brasil. Porque às vezes você fala assim, ah, mas pra ela é fácil, ela tava morando nos Estados Unidos. Gente, tem gente que eu conheço que nunca saiu do Brasil e aprendeu inglês muito mais rápido que eu. Eu quero dar um exemplo inverso, reverso, não sei, oposto aqui pra vocês. São duas pessoas próximas de mim. Primeiro, um amigo meu, americano, Garrett, que nunca nem foi pro Brasil. Nunca foi. Ele aprendeu português avançado, o mesmo inglês que eu tenho hoje, ele tem no português em 6 meses. E o outro exemplo é o meu marido, que começou a estudar há 1 ano atrás, português, e hoje ele tem um português intermediário, não é assim super bom, mas faz 1 ano que ele tá estudando. Então assim, são duas pessoas. A primeira pessoa, que é o Garrett, se dedicava todos os dias, 1 hora por dia. Ele se dedicava não somente na escuta, ele se dedicava na leitura, ele se dedicava na escrita, ele escutava muita coisa, ele consumia muito, da hora que ele acordava, ele consumia conteúdo em português, música, ele assistia filme em português, então assim, todos os dias. E o meu marido, que assim como eu, estuda 1 vez por semana, tem 1 hora aula por semana e faz a sua lição de casa. Então é exatamente isso que eu tava fazendo e que levou mais tempo. Então assim, vai muito do seu tempo, vai muito do seu objetivo, vai muito do seu foco. Se o seu foco é mais leitura, se o seu foco é mais escrita, se o seu foco é, enfim, mais fala, então vai muito aí do que você precisa. Umas dicas, né, que eu vejo, assim, que eu gostaria de ter tido, ou que eu apliquei na minha vida, ou que eu vejo meu marido agora, por exemplo, é realmente saber alguns aplicativos que podem me ajudar nessa caminhada, né? O primeiro aplicativo, esse aplicativo aqui, que é quando você pode, achar alguém que realmente pode treinar a língua com você, né? Eu falo aqui do inglês, mas dependendo da língua que você tá aprendendo, francês, espanhol, você pode realmente encontrar alguém que pode praticar com você, a pessoa também tá aprendendo, você ensina a sua língua pra ela. É um aplicativo muito legal quando você tá fora do país, você não conhece ninguém da língua e você quer falar, sabe? O segundo aplicativo é esse daqui, que é um aplicativo para você poder achar um professor, um tutor particular, se você não tem realmente nenhuma indicação. Lá tem vários preços, tem preços de, tipo, professores de todos os níveis, tem professores que estão começando agora, professores mais experientes, tem professores nativos, que também você pode escolher. A terceira dica que eu dou, é claro que é uma dica óbvia, mas é uma questão realmente de a gente pegassem pra gente, que é a questão da constância e da disciplina, né? Quanto mais a gente fizer, mais nosso cérebro, ele vai ficar ali, ó, acostumado, ele vai ficar treinado pra isso. Chegou momentos, vários momentos que eu tive na minha trajetória com o inglês, que eu achei que eu não ia aprender. Eu sentava, eu chorava, eu falava, eu não entendo. Eu lembro que eu viajava com a família do meu namorado e a gente ficava no final de semana na cabana e eu não entendia, eu ficava com dor de cabeça, eu queria ir embora. I wanna go home. Ligava pra minha psicóloga, ó, preciso falar com você na segunda-feira, porque realmente é muita coisa, né? Às vezes a gente acha que a gente não vai pegar, mas eu não sei explicar. Que foi, parece que é isso, né, que aconteceu, eu sei que não foi, mas realmente essa é a sensação, que um dia eu acordei e eu tava falando. Acho que a mesma coisa quando a gente é criança, a gente vê a criança que ela não tá falando, não consegue falar, e um dia ela acorda, ela tá andando, ela tá correndo, ela tá falando e não para mais. É exatamente isso que aconteceu comigo. The whole thing's like a miracle. Eu quero dar, né, esse incentivo pra você. Talvez você esteja numa fase que você parece que você estagnou, que você não aprendeu nada, mas não para, não para. Porque a sua eu, né, daqui pra frente vai te agradecer por não ter desistido. Porque seu cérebro, ele tá ali, ó. Tá ali tentando entender o que tá acontecendo, mas ele vai pegar e aí você vai começar a falar. Então, assim, não desista, não desista. E a última dica, que é a mais importante que eu quero dar pra você, é tirar essa crença da sua cabeça de que existe você tá muito velho pra isso, pra aquilo, que você vai ter mais dificuldade que outras pessoas. Eu vou te falar. Eu fiz aula de inglês com um grupo com várias pessoas de várias idades.
tá? Esse grupo era, sei lá, umas 10 pessoas, 2 estavam nos Estados Unidos, 6 estavam no Brasil. 8 estavam no Brasil, é matemática. 8 estavam no Brasil. O melhor aluno do grupo era o mais velho, que nunca tinha saído do Brasil. Ele era o melhor aluno do grupo, ele tinha, sei lá, uns 60 anos. Então, assim, não tem idade, não tem questão de nada, gente. Não tem idade. Tem questão de realmente você ser paciente com você no seu processo e você não desistir. Não desiste. Porque eu quase desisti, ó, e graças a Deus que eu não desisti. Eu falo pra mim mesma, né, me formei em Direito no Brasil, não tinha arrumado um emprego, tava na pandemia também, tava bem difícil, né, mas eu tava vendendo trufa no semáforo, eu tava fazendo crochê, não desmerecendo o trabalho, mas assim, depois de ter estudado tanto tempo querendo trabalhar na minha área, eu falei assim, gente, não dá. Eu preciso de algo mais. E o inglês abriu realmente muitas portas pra mim. Hoje, eu tô no escritório de advocacia nos Estados Unidos, trabalhando com aquilo que eu estudei no Brasil, entendeu? E hoje eu faço crochê por lazer, entendeu? Hoje, se eu quiser, eu compro trufa. Adoidado. Então, assim, que bom que eu tive essa possibilidade, né? Claro que tem coisas ainda que eu quero conquistar, que era o meu sonho inicial, que é a questão de realmente fazer projeto voluntário, é a questão de realmente um dia poder trabalhar pela Organização das Nações Unidas. Mas um dia eu vou chegar lá, uma coisa de cada vez. Agora eu tô cuidando da minha família. E eu queria encerrar esse vídeo falando assim que quanto mais cedo você fizer as pazes com o inglês, melhor. Eu nunca gostei de inglês. Eu tive a iniciativa de aprender inglês porque era uma necessidade. Eu precisava mudar de vida e o inglês era, naquele momento, na minha situação, era a única coisa que poderia me ajudar. Mas quanto mais cedo você fizer as pazes com o inglês, vai ser melhor pra você. Porque eu sinto que quando eu realmente comecei a olhar o inglês de uma forma mais amigável, gostar da língua, eu senti que começou a fluir mais, sabe? É a mesma coisa que a questão de academia, que você vai, que você não quer, você sente que é um peso todo dia, parece que você tá sendo empurrado, você leva com a barriga. Quando você vê realmente que isso é importante, é bom, que você pode ver o melhor disso, as coisas fluem. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo e é exatamente isso que tá acontecendo com meu marido agora. Ele era uma pessoa estudando antes de ir pro Brasil e agora ele é outra pessoa estudando depois, porque ele realmente começou a pegar amor pela língua, né? Não porque realmente tinha que aprender e tal, mas ele começou a gostar. Então essas são as minhas dicas. Se tem alguma coisa que eu não falei aqui, que eu deixei passar, me manda aqui nos comentários, façam perguntas sobre outras coisas que vocês estão curiosos, a trajetória, como eu consegui esse trabalho, vou ser super legal de responder vocês, eu amo esse tipo de bate-papo. Me conta também como que tá sendo o seu aprendizado com o inglês, não desiste, continua, e depois eu quero que você volte aqui e fale pra mim, aqui no futuro, breve, conte pra mim quais são os frutos que você tá colhendo por ter essa iniciativa, por ter essa decisão de não desistir de estudar inglês, porque pode sim abrir portas pra sua vida, eu tenho certeza. Um beijo, agora eu vou ver se eu cuido disso aqui, põe uma pomada, alguma coisa que tá ardendo. Beijo, obrigada por assistir e até a próxima!